Fala pessoal, eu sou Juliano Passini. Se a gente já conversou aí um pouquinho, você já viu um vídeo meu sobre os 5 pilares da riqueza, eu vou passar aqui 3 estruturas básicas que todo mundo pode ter e deve ter. Se você já entendeu como você cria riqueza, se você já controlou para manter a sua riqueza, que sem isso volta para trás, não começa, pausa esse vídeo, vai para outro para você entender o que é criar e manter riqueza. Se você já fez essa parte, você precisa sim ter 3 estruturas, tá? Isso é fundamental porque a maioria das pessoas não entende, vai para o produto, eu falo sempre isso, esquece o produto, depois a gente entra em produto, vamos pensar em estratégia, tá? São 3 estratégias básicas que todo mundo tem que ter e no Brasil, infelizmente, a gente é muito carente disso. E a primeira estrutura é a base, o que vai dar solidez. E eu exemplifico isso, minha experiência no rugby. Eu tinha 12 anos, não sei se foi meu primeiro ou segundo treino, a gente estava lá começando a entender, a conhecer o que era esporte. A gente foi direto para a sala de tatame da escola que a gente treinava, aqui em São Paulo, ali no Colégio Rio Branco. E a gente foi aprender a defender. Em português a gente chama taclear. Treinamos ali, não sabia nem muito bem o que estava fazendo, mas a gente aprendeu e insistiu nisso muito tempo na defesa, no tackle. E como eu trago isso para a vida, a primeira coisa que a gente precisa ter é solidez. A gente precisa primeiro cuidar da defesa, depois pensar no ataque. Às vezes eu também falo isso, que a gente precisa primeiro ter o plano B para depois estruturar o plano A. Eu sei que parece surreal, mas o plano B é a nossa defesa. O que se der errado. Então primeiro eu preciso pensar, se der errado eu preciso ter proteção para depois ir para o ataque. Tudo bem? E esse primeiro plano B, esse primeiro pilar é o que a gente vai se proteger de uma catástrofe. Tá? Assim, é o pior cenário possível. No Brasil a gente tem um fenômeno diferente disso, que é a gente tem que pensar também em plano de saúde. Eu cuido de muitos profissionais liberais, tenho muitos clientes com esse perfil que não tem um plano de saúde oferecido pela empresa. Então sim, a gente precisa pensar numa estrutura pessoal, ou da empresa, dessa pessoa ali, da família, de plano de saúde. Tá? Se você já tem ou se conhece isso, maravilha. E o segundo é um seguro pessoal. Tá? Então, a maioria das pessoas, seguro de vida, seguro, isso é um tema que a gente vai detalhar junto mais para frente, mas é super importante. Por quê? Quando a gente fala de seguro pessoal, tem uma área meio cinzenta aí, porque a maioria das pessoas não sabe o que é isso e não sabe calcular. Vou dar um exemplo. Você provavelmente tem um seguro do carro, a maioria dos brasileiros tem, e sempre que eu pergunto, claro, nunca sairia da garagem, nunca sairia da concessionária sem seguro. Vamos ser frio. Quanto vale seu carro aí? Sei lá, 100 mil reais? 200 mil reais? Se é isso, o seu prejuízo máximo é esse valor. E a maioria das pessoas faz o seguro para quê? Para catástrofe. Se der perda total ou se foi roubado. Ou seja, qual é o teto de prejuízo? 100 mil reais. Agora vamos pensar na sua vida. Se acontecer um acidente dentro desse carro de perda total, concorda que vai ser grave? Vai ser grave, Óbvio. Concorda que isso pode ter consequência de você não conseguir mais trabalhar? Sofreu um acidente que não consigo mais trabalhar. Qual que é o prejuízo? Qual é o tamanho desse prejuízo? Às vezes é difícil calcular, é uma das coisas que eu busco sempre trazer métrica e calcular. Posso até eventualmente explicar como calcular isso, mas acho que não é o perfil e muito menos agora. Mas a gente vai ter, geralmente, algo em torno de 2, 3 milhões de um possível prejuízo ou de necessidade. Porque concorda que você não consegue mais trabalhar, é como se tivesse já aposentado antes do tempo. Então essa primeira estrutura, que é um seguro pessoal, sem falar no plano de saúde, é super importante, porque se tiver uma catástrofe na sua vida, você vai estar protegido e vai continuar aí, mesmo que sem conseguir trabalhar, vivendo de forma digna. O segundo pilar é um meio aí do caminho,
entre gestão de risco e já começando a pensar em partir para o ataque, né, o plano A, que é uma reserva de liquidez. Hoje, putz, é bem legal. Hoje a maioria das pessoas já sabe o que é uma reserva de emergência. A maioria das pessoas que eu converso, nossa, eu já estou montando minha reserva de emergência, eu já tenho de tanto. Então isso é importante, porque não é um cenário catastrófico, mas você ia imaginar que ia ter pandemia? Não. Mas quem tinha uma reserva e passou por dificuldades, às vezes diminuiu o salário, ficou sem faturamento, profissionais liberais aí, lojas fechadas, para quem é empresário, se tinha uma reserva, valeu a pena, né? Valeu a pena. Eu tenho esse feedback que a maioria das pessoas agradeceu. E quem não tinha, me procurou. Juliano, eu senti falta. Então, essa reserva de emergência, essa reserva com liquidez, é o que vai dar tranquilidade para 3, 12 meses sem, teoricamente, renda. Tá? Então é importante. Catástrofe, né? Então estamos pensando primeiro na defesa. Agora, bora para o ataque? Ao invés de pensar onde investir primeiro, lembra que a gente falou de liberdade financeira? Esse tem que ser o principal foco. Então o terceiro pilar é a gente pensar em liberdade financeira. O hábito de investir, o hábito de guardar. Ao invés de pensar em qual produto, né? De novo, já falei isso e eu repito sempre. Ao invés de pensar no rendimento, está pagando mais ou menos, pensa no hábito. Pensa em estar sempre investindo, mensalmente, com essa disciplina. Muita gente busca, Juliano, eu quero aumentar meu rendimento, eu quero aumentar a rentabilidade dos meus investimentos, e com isso às vezes corre muito mais risco do que talvez se tivesse mais calma, precisaria. Tá? E o efeito às vezes de ter um controle melhor e o hábito vai ser maior percentualmente do que correr mais risco buscando desesperadamente. E às vezes tendo um controle melhor dos gastos, né, do orçamento ali, de manter a riqueza, vai ter um efeito melhor percentualmente do que querer aumentar a rentabilidade. Eu sempre falo e repito, economia não é matemática, não é uma ciência exata. Economia é humanas, economia é comportamento. Então, muito mais do que pensar na matemática, ali era o seu comportamento do dia a dia. Ataque é isso, né? Então, se a gente pensar aí, trazendo essa brincadeira do rugby para cá, ataque é isso, ataque é a gente buscar crescer patrimônio. Não é pecado, não é proibido crescer patrimônio, não é o tio Patinhas, e sim é o que vai trazer liberdade lá para frente, que é o nosso objetivo. Tá? Vou recapitular. A primeira coisa é a gente pensar em uma estrutura para alguma coisa catastrófica. A segunda coisa é para a gente pensar em riscos menores, pontuais, né? Com isso uma reserva de emergência, com liquidez. Sabe o que é liquidez? A gente poder rapidamente pegar esse dinheiro e gastar ali. 1, 2 dias no máximo ele está para você pagar uma conta, para pagar alguma coisa de emergência. E o terceiro é sim esse hábito de investir. Né? Falei, muito mais importante do que pensar na rentabilidade em si, óbvio que isso é importante, mas mais ainda é você ter esse hábito. Né? Você pensar em guardar, a atitude de guardar. Fez sentido? Eu sempre peço sua colaboração, comenta aqui, bate esse papo comigo. Sei que tem gente que fica ali meio com vergonha, não quero comentar, não quero falar besteira, não tem besteira. Qualquer dúvida, qualquer comentário é sempre bem-vindo. E se não estiver gostando, também fala, a gente quer ouvir, a gente quer aprender. Tá bom? Eu conto sempre com você aí para a gente ir junto nessa jornada. Valeu!